voltando, agora a gente vai falar sobre gráfico, né? Toda vez que a gente falar em função, a gente tem que falar em gráfico. Então, o gráfico da função quadrática é uma curva, diferente lá da do primeiro grau, que era uma reta. Então, qual é o nome dessa curva? Essa curva é chamada de parábola. Então, antes de entrar mais a fundo sobre o gráfico, a gente vai só esboçar para a gente ter noção de como vão ficar esses gráficos. Exemplo, esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer do jeito que vocês aprenderam no ano passado, no nono ano, fazendo por meio de tabela, ok? Mais para frente, que a nossa aula de função quadrática ela está dividida em algumas partes, eu vou ensinar um outro jeito de fazer. Então, a princípio, vamos fazer por tabela. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Tabela x e tabela y. Lembrando que f de x, gente, é o mesmo que y, ok? Lembram disso lá da função do primeiro grau? Então, eu dei 5 valores aqui para x, menos 2, menos 1, 0 e 1, 2. E o que eu vou fazer? Vou substituir esses valores aqui. Então, vamos. Y vai ficar x ao quadrado menos 1. Então, quem é o x? Menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. Então, aqui ó, já posso montar um par ordenado. Quando o x vale menos 2, o meu y vale 3. Agora, a mesma coisa para o menos 1. Substitui no lugar do x. Então, menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. Tenho o meu segundo ponto. Quando x for menos 1, o meu y vale 0. Agora, para o terceiro, y igual a 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado, 0. Menos 1 vai dar menos 1. Então, quando o x for 0, meu y é menos 1. Com 1, como vai ficar? Y igual a 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. Então, quando o meu x for 1, o meu y é 0. E o último ponto aqui, 2. Então, 2 ao quadrado menos 1. Lembrando, gente, que esses valores aqui eu estou substituindo no lugar do x da função. 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Então, eu tenho aqui, quando o meu x for 2, o meu y vale 3. Agora, vamos para o gráfico. Ó, eixo y, uma reta vertical. Eixo x, uma reta horizontal. Lembrando que aqui no meio é o ponto de origem, é o encontro das duas retas, é o ponto 0, 0. Então, quais valores que eu tenho para x? Menos 2 e menos 1. Então, vou colocar aqui logo. Menos 1, menos 2, tenho 0, tenho 1 e tenho 2. Quais os valores que está variando o y? De menos 1 até 3, correto? Então, ó, o menos 1 está aqui. Vou dizer 1 está aqui, 2 está aqui, 3 está aqui. Feito isso, agora vamos achar os pontos. Menos 2 com 3. Então, menos 2 com 3. Ó, traça aqui o eixo paralelo ao eixo y, o tracejado. Passa o tracejado paralelo ao eixo x. O meu primeiro ponto está aqui. Meu segundo ponto. Quando x for menos 1, o y é 0. Lembra que eu expliquei isso a vocês na função do primeiro grau? Quando uma das coordenadas for 0, eu marco esse ponto sobre o eixo. Mas qual eixo? Aqui eu tenho valor para quem? Para x. Então, vai ficar o ponto sobre o eixo x aqui em cima do menos 1. Aí agora ao contrário. Quando x for 0, o y é menos 1. Então, eu tenho valor para quem? Para y. Então, esse ponto aqui vai ficar marcado no eixo y, nesse valor de menos 1. Próximo. Quando x for 1, o y é 0. Então, ó, se o y é 0, o x é 1, o meu ponto vai ficar marcado aqui no eixo x, no ponto 1. E para encerrar, quando o x for 2, o y é 3. Então, ó, faz aquele tracejado. Tracejado aqui, o meu ponto está aqui. Repara,
tenho 5 pontos. Olha como vai ficar isso, ó. Isso aqui é uma parábola, desculpa, não tá tão bonito. Sempre que a gente fizer, gente, ó, nunca para aqui no ponto, sempre extrapola, tá? Por quê? Porque o meu x ele pode assumir mais valores, consequentemente eu vou ter mais valores de y, ou seja, essa parábola está subindo para o infinito, que ela nunca vai terminar. Essas aqui são só alguns dos pontos dessa parábola, tá vendo? Nesse caso aqui, eu digo que a minha parábola ela tem concavidade voltada, ó, para cima, ó, porque ela tá viradinha para cima, beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui com o exemplo 2. Olha a minha função, menos x ao quadrado mais 2x. Então, eu dei outros valores para x, menos 1, 0, 1, 2, 3. O que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz aqui, pegar esses valores e substituir no x na minha função. Então, vai ficar y é igual menos x ao quadrado. Então, é menos 1 ao quadrado, mais 2x, mais 2 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, 1. Então, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Aí, eu tenho o primeiro ponto. Quando x for menos 1, o y é menos 3. Com o zero, y é igual a menos o zero ao quadrado mais 2 vezes zero. Zero ao quadrado, zero, mais 2 vezes zero, zero também, que vai dar tudo zero. Então, quando x for zero, o y nesse caso aqui vai ser zero também. Agora, quando x for 1, y é igual a menos o 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Lembrando que esse menos é daqui, tá? Então, 1 ao quadrado é 1, só que eu tenho um menos na frente. Menos 1. Mais 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2, 1 positivo. Então, quando o meu x for 1, o meu y é 1 também. Com o 2, y é igual a menos o 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Então, vai ser menos 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2, 4 também. Mais 4 menos 4, 0. Então, quando o x for 2, meu y é 0. E aqui com o 3, y é igual a menos o 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. Então, isso vai ser menos o 9, que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, mais 2 vezes 3, 6. Menos 9 mais 3, mais 6, menos 3. Então, quando o meu x for 3, o meu y é menos 3. Agora, a mesma coisa, vamos montar o gráfico. Então, ó, eixo y, que é uma reta vertical, eixo x, que é a minha reta horizontal. Vou marcar quais as minhas variações do x. Do menos 1 até o 3. Então, eu vou dizer que o menos 1 está aqui, o 0 é aqui, né? 1, 2 e 3. E qual é a variação do y? Olha para cá, ó. Tem o y0, 1 e menos 3. Então, se eu tenho y1 tá aqui, menos 1 tá aqui, menos 2 aqui e menos 3 mais ou menos aqui. Agora, vamos aos pontos. Quando x for menos 1, o y é menos 3. Ou seja, gente, vai acontecer uma coisinha aqui que vai ficar feinho, tá? Ó, é aqui. O meu ponto tá aqui, ó. Quando x for menos 1, o meu y é menos 3. Agora, quando x for 0, o y é 0, ou seja, aqui na origem. Meu ponto tá aqui. Quando x for 1, o y é 1. Aqui, ó. x1 com y1. Ponto tá aqui. Quando x for 2, o y é 0. É aquela história. Eu tenho valor para x e o y é 0. Então, esse ponto vai ficar marcado nesse valor em cima do eixo x. E quando x for 3, o y é menos 3. Então, ó, eu venho aqui e faço o tracejado.
Meu ponto tá aqui. Repara que, ó, ficou o contrário daquela de cima. Deixa eu fazer aqui pra vocês, ó, ligar esses pontos. Opa, desculpa, gente. É que eu fico com o celular em uma mão e fazendo com a outra. Então, ó, tá aqui. Parábola para cima, parábola para baixo. Vou continuar a explicação num próximo vídeo. Qualquer dúvida, sinaliza para mim.